igreja do Pai do Senhor. Olha, eu vou contar esse testemunho aqui, que é para aquele que está com a sua fé fraca, que aumente mais, porque meu testemunho é forte. Eu já contei em várias igrejas. Eu já fui até convidada para a igreja fora dar esse testemunho. Graças a Deus, né? Eu era uma mulher, a minha vida era assim, né? Quando eu era jovem, eu não queria saber das coisas de Deus, né? Eu só queria saber dos bailes. Naquele tempo não era balada, era forró, né? Então eu só queria estar nos forró, bebendo, fazendo coisas que não agradavam os olhos de Deus, né? Aí os crentes iam na minha porta, aí falava assim, eu odiava crente. Quando eu vi um crente, eu já ia fechando a porta. Mas sempre tem um que é usado por Deus. Aí sempre uma irmã lá, ela continuou batendo na minha porta, né? Eu falava, todo domingo essa mulher está aqui me enchendo o saco. A mulher não me dá um tempo, né? Eu dizia, eu quero saber de crente, eu quero ir para o forró, eu odeio crente. Quando eu vi um crente, eu saía correndo. O crente não falar comigo, nem eu com ele. Né? E nisso o tempo foi passando. E sempre Deus mandando alguém falar comigo. Olha, eu quero tu na minha obra, eu quero te salvar do mundo, eu quero te libertar. Aí eu dizia, mas isso é uma encheção de saco mesmo. Um dia eu falei para uma crente assim, vocês são tudo mentirosos, vocês nunca viram Deus. É claro que hoje em dia eu não faço mais isso, né? Mas antigamente eu fazia. Vocês nunca viram Deus, como é que Deus vai mandar um recado para mim? Né? Para vocês verem como é a ignorância do ser humano. Quando nós estamos no mundo, nós não temos sabedoria de nada, nós estamos cegos. Porque o Satanás, ele cega não é o nosso olhos, é a nossa mente. Para que nós não ouçamos o Satanás, ele não quer que eu e você ouça a palavra de Deus. Porque se nós não escutar a palavra de Deus, para que não tenha salvação, né? Porque a palavra de Deus, ela entra na mente da gente, né? E eu fiz tanta coisa com os coitados dos crentes, que um dia teve um que eu até ia dando uma cabaçonada. Ele chegou lá na minha porta, eu disse, você suma daqui, porque senão pega essa vassoura que é pescar todo na sua cabeça. Suma da minha porta. E aí, os anos foram se passando. Na época que essas profecias vinham na minha vida, eu era jovem. Eu tinha uns 22 anos. Hoje em dia eu tenho 49. E eu sempre rejeitando. Aí eu dei para ir para Deus em Amor. Quando eu chegava na Deus em Amor, que eu via aqueles irmãos chorando, eu não aguentava, eu começava a dar risada, né? Eu dizia, mas esse povo está usando que estão vendo Jesus, estão rindo, e estão chorando. Aí eu começava a dar risada, fazer corpo dentro do culto, né? Aí, muitas vezes eu fui e fiz isso, não nego não. Eu fiz mesmo, porque quando eu vivia no mundo eu era terrível. Terrível. Um ser humano mais terrível que eu não tinha. Então passou se usando. E eu com minha rebeldia toda, que eu era uma pessoa muito rebelde, quando eu queria fazer uma coisa, não tinha ninguém que me empatasse. Eu vou fazer e acabou. Aí quando foi um dia, os anos se passaram. E eu não lembrava de Deus. Eu não queria saber de Deus ainda. Chegou meus 35 anos. Depois dos 36, eu não queria saber de Deus. Eu não quero. Eu falava, eu não vou ser crente nunca. Porque eu odeio essa religião. Eu falava religião, né? Eu odeio essa religião. Eu não quero ser crente. E eu não vou ser crente. Eu não vou, não. Aí, quando foi um dia, já estava com meus 36 anos, aconteceu um problema muito grande na minha vida, né? Porque eu vim de uma família que era tudo espírita. O meu pai, a família do meu pai era tudo espírita. A família da minha mãe também dizia que era da Umbanda. Eu odeio isso hoje em dia. Eu não procurava Deus, mas eu também nunca fui em casa de macumba. Eu não acreditava em Deus e nem acreditava em macumba. Para falar a verdade, eu era um ateu, porque eu não acreditava em nada. Eu via falar de Deus, mas eu não dava muita importância. Para mim, não significava nada. E eu vim dessa família, uma família que eu não tive Deus na minha vida. A minha família não falava em Deus.
Minha família só falava em coisa de espírita, fazia oferenda para os espíritos. E eu vivi, desde que eu nasci, que eu vivia assim, no meio dessa família louca, né? Porque minha mãe morreu sem Deus, meu pai também, muitos tios meus morreu, deixou a sepultura sem conhecer a Bíblia e sem conhecer Deus, né? Graças a Deus que agora eu conheço. E eu louvo muito a Deus e agradeço a Deus tudo que eu passei para estar até aqui. Então eu fui morar com uma pessoa, né? Que até hoje eu ainda estou com ele. Fui morar com essa pessoa. Então nós fomos morar em Osasco. Mas ele, na época, a nossa vida dentro de casa era beber. Nós só bebia, eu e ele. Chegava sábado e domingo, nós não fazíamos outra coisa a não ser beber. Outro dia veio uma crente lá, você se converta porque Deus vai pôr você no estreito. Se você não se converter, Deus manda dizer que Ele vai te pôr no estreito. Eu vá-se embora, mulher. Vai que conversar besteira nos meus ouvidos. A coitada da crente saiu de cabeça baixa, né? É por isso que eu digo, a gente nunca deve cuidar das coisas. Então eu me juntei com essa pessoa, né? E essa pessoa tinha um amigo dele de infância, dele de lá do norte. E esse homem, ele era o terror ali de Osasco, né? O terror. Homens, mulheres, todo mundo tinha medo dele. Aí essa pessoa que eu vivo com ela até hoje, ela falava assim, no dia que ele mexer comigo, eu mato ele. Eu, com minha ignorância toda, ainda falava assim, você não fica falando essas coisas porque o Satanás atenta. Não fala isso. E ele continuava falando. Quando foi no dia, eu estava no serviço, quando eu cheguei, eram 6 horas da tarde. Aí esse rapaz que mora comigo até hoje, que eu estou com ele, ele falou assim, olha, eu vou matar o Renato. Eu falei, mas por quê? Ele falou, porque ele falou que eu roubei um revólver dele. Para você ver, o Satanás já tinha preparado tudo, já estava tudo preparado. Mas por quê? Porque se eu tivesse obedecido a voz de Deus, e eu tivesse ido para a igreja, não tinha acontecido isso. Aí ele foi e matou ele, 11 horas da noite. E eu, como uma tonta, eu fui atrás dele, para não deixar ele matar o moço, né? O que foi que aconteceu? A mulher dele foi, deu parte, e falou que eu estava como cúmplice. Resultado, eu e ele saímos correndo de Osasco, para não ser preso. Resultado, fui morar em Itapevi, de Itapevi fui morar em Mongaguá, fiquei 4 anos lá em Mongaguá. Daí, durante esses 4 anos, eu fiquei indo para a igreja. Aí eu lembrei que existia Deus, né? Porque a polícia já estava atrás de mim, e atrás do meu marido, né? Já estava atrás dos dois. A polícia queria porque queria prender nós. Aí eu fiz um voto com Deus. Aí eu não dava mais minha identidade para ninguém. Eu não arrumava mais serviço em lugar nenhum. Deus falou que pôr eu nos trem e ele pôs. Porque Deus não é homem para que minta, né? Deus ele só fala a verdade. Deus não mente. Quem mente é o Satanás. E eu fiquei durante 4 anos sendo perseguida pela polícia de Osasco. Eu e ele, né? E a polícia queria porque queria. Eu não tinha mais aonde trabalhar, que eu não podia soltar minha identidade. Porque eu sabia que aonde eu soltasse minha identidade, eu ia ser presa, né? Eu fui trabalhar no lixão, eu nunca tenho vergonha de dizer isso. Coisa que eu nunca tinha feito na minha vida. Fui trabalhar dentro do lixão, juntando reciclagem, para poder sobreviver. Eu, ele e meus filhos. Resultado. Aí eu comecei para a igreja, eu fiz um voto com Deus. Eu falei, Deus, eu no tempo que eu era do mundo, eu brinquei muito com a tua palavra. Brinquei muito com aqueles que vinham dar recado. O Senhor estava me alertando para que eu me livrasse dessa cilada de Satanás. E eu não dei ouvido. Mas eu prometo para o Senhor, se o Senhor me tirar desse problema, eu vou te servir e vou pegar a tua palavra aonde me chamar para pegar e dar meu testemunho, né? Mas tem gente que diz, você não tem vergonha de contar isso? Eu digo, não.
Eu não tenho vergonha de contar isso. Porque eu nunca matei, eu nunca roubei, eu nunca trafiquei. Eu sempre trabalhei na minha vida. Está ali minha colega, que me conhece há mais de 30 anos, ela sabe da minha vida e eu sei da vida dela. Né? Eu sempre fui uma pessoa honesta, mas eu era rebelde. E aquele que é rebelde diante de Deus, ele tem um preço caro a pagar, que nem eu paguei. Passei 4 anos sofrendo e chorando, e indo para os pés de Jesus. Foi ali onde eu me converti, glórias a Deus, aleluia. Foi ali que eu conheci o Jesus, foi ali que eu conheci a palavra de Deus. E hoje em dia eu agradeço a Deus de Ele ter feito isso na minha vida, porque se Ele não tivesse feito isso na minha vida, quem sabe até hoje eu não seria até pior do que eu já era. Porque eu era muito terrível, eu não tomava conselho de pai, nem de mãe, nem de ninguém. E aquele que não toma conselho da sua mãe e do seu pai, ele paga o preço alto, porque eu paguei. Mas eu louvo a Deus por isso. Esses 4 anos que a polícia andou atrás de mim, eu louvo a Deus. Porque se não fosse isso, eu não tinha me consertado. Deus precisou fazer isso na minha vida, para que viesse o conserto. Às vezes Deus foi você no estreito. Ali eu já estava condenada a 30 anos de cadeia. Eu não era para estar aqui. Eu era para estar na prisão até hoje. Porque isso faz 10 anos, 11 anos que aconteceu isso daí. Eu era para estar na prisão, eu não era para estar aqui não. Mas eu fui atrás de Deus, pedi perdão. Falei, Senhor, me perdoa de tudo que eu fiz errado na minha vida. Eu pequei contra ti, pequei contra o teu nome. Mas eu peço que o Senhor tenha misericórdia de mim. Eu fui igual a Davi, quando Davi pegou. Eu me humilhei diante de Deus. Porque aquele que se humilha diante de Deus, ele tem vitória e ele será vencedor. Porque tudo que Deus quer de você é humilhação. Não adianta você dizer, eu não me humilho não. Se você não, olha, eu vou falar para vocês aqui que eu tenho experiência. Aquele que se humilha, porque Deus quer que você se humilhe diante do teu pecado, diante da tua falha e do teu erro, que Ele te perdoa. Mas você passa por um estreito que não é brincadeira. Aleluia, meu Deus. Quando foi, eu não fui presa nem um dia, condenada a 30 anos. E não fui presa. Porque eu fiquei ali nos pés do Senhor buscando. E daí, o que aconteceu? Botei um advogado. O advogado ficou trabalhando na minha causa. O advogado chegou em mim e falou, olha, você vai ter que ir no fórum. Eu falei, meu Deus, é hoje que eu vou ficar lá. Hoje eu não vou voltar. Saí lá de Mangaguá e fui no fórum com o advogado. Quando eu cheguei lá, o juiz falou assim, olha, aquele homem que morreu, ele não valia um centavo. Só porque eu vou tirar teu nome desse processo. Daqui para frente, você não deve mais nada para a justiça. Nada. E não vou te prender não. Só porque tem uma coisa, tu vai, mas tu não erra nunca mais. Porque se tu errar, eu te prendo. Então, para a honra e a glória de Deus, eu saí daquele fórum com minha vitória na mão. Eu não fui presa. Porque eu nunca vi dizer que uma pessoa que foi condenada a 30 anos de cadeia nunca ir preso. Foi Deus que me livrou. Não foi o homem que me livrou, não. Foi Deus. E eu tenho um filho preso também, que ele estava lá para morrer meio-dia. Eu botei meu joelho no chão, orei e falei, Senhor, se o Senhor tem obra na vida do meu filho, ele não vai morrer. Ele não vai morrer, Deus. Meu filho não morreu. Hoje em dia ele está preso, mas ele está lá, ele está fazendo a obra de Deus, ele se converteu, já foi ungido a pastor lá dentro, e quando ele sair, ele vai fazer a obra de Deus, e eu creio que ele não vai mais fazer coisa errada. Mas aquele que confia no Senhor são como os montes de Sião. Não se abala não, viu? Permanece para sempre. E eu não tenho vergonha do meu testemunho. Cada lugar que eu contar meu testemunho é para aumentar a fé das pessoas no próprio Deus. Porque eu falo uma coisa para você. Quando eu não tinha Deus, eu fui a mulher mais derrotada que existiu na face da terra.
Hoje em dia eu tenho Deus. Eu passo por luta, eu passo por tribulação, mas eu venço. Eu estou sempre vencendo. Por mais que o problema seja difícil, na minha vida eu venço. E eu agradeço a oportunidade. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Em nome de Jesus, igreja. Deus abençoe todos vocês. Amém? Em nome de Jesus, Deus abençoe. Em nome de Jesus.